pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais essa aula. Eu gostaria de ensinar para vocês hoje um pouco sobre papilas interdentais, a relação delas com as próteses provisórias, perfil de emergência, sempre voltado à prótese sobre implante, gente. E eu tenho como objetivo, se você ainda não sabe, é ensinar de uma forma prática e objetiva. Porém, gente, isso não quer dizer que nós não vamos ter conteúdo ou que esse conteúdo será simplificado. Muito pelo contrário. Eu gosto de dar bastante conteúdo para que você realmente consiga aprender e poder inserir isso dentro do seu consultório, dentro da sua clínica, principalmente se você ainda não executa esse tipo de procedimento. Então, eu quero que você realmente possa trabalhar com prótese sobre implantes, saber cada detalhe, cada passo a passo, saber tudo que é importante para desenvolver o melhor tratamento para o seu paciente. E que você também trabalhe de uma forma tranquila, segura e confiante. Eu sou a professora Franciele Delgado, estou aqui para ensinar prótese sobre implante para vocês. Para quem ainda não me conhece, me formei na Universidade Estadual de Londrina em 2008. A partir de 2012, quando eu concluí a minha especialização, eu sigo nessa área de lecionar e também tenho atendimentos clínicos no meu consultório. Então, eu tenho tanto a parte teórica quanto a minha vivência clínica e experiência para poder passar para vocês. Então, vamos lá? Vamos aprender como trabalhar com o tecido mole, com as provisórias. E criar um perfil de emergência vai ser importante na execução das suas próteses sobre implantes. Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa extremamente importante quando estamos falando de provisórias, papilas, né? É o ponto de contato interproximal, gente. O ponto de contato interproximal, por que eu gosto de especificar, tá? Ponto de contato interproximal. Porque, gente, sempre que eu estou dando aula para os meus alunos, lá no presencial, curso de especialização, aperfeiçoamento, enfim, às vezes eu falo assim, ó, vai instalar uma prótese, vai instalar uma provisória. Fulano, já testou o ponto de contato? Daí o aluno vai, pega o carbono e testa o ponto de contato oclusal. Então, esse ponto de contato que nós estamos conversando aqui, gente, hoje especificamente, é o interproximal. O ponto de contato interoclusal é importante? Sim, mas não é o tema vinculado hoje, tá? Então, esse contato interproximal, gente, ele tem que ser adequado. Então, vamos lá. O que ele é? Um ponto específico de toque, de contato, entre um dente e outro, que possibilita um relacionamento ideal e bem acabado entre eles. Ou seja, você precisa sentir uma certa resistência. O nosso teste convencional, né, já muito conhecido, é o fio dental. E aí sim, gente, nós vamos ter certeza que esse ponto de contato está efetivo. Então, nada mais é do que o contato entre dois dentes vizinhos. E vocês sabem que ele muda um pouco quando nós estamos trabalhando na região anterior ou quando nós estamos trabalhando na região posterior. Na região anterior é realmente um ponto de contato, é o TEC do fio dental. No posterior, nós temos uma superfície de contato, em que demora um pouquinho mais, a gente tem um pouco mais de contato até fazer o TEC do fio dental. Gente, ambos são extremamente importantes quando nós estamos trabalhando com a prótese sobre implante, especialmente falando hoje, mas na prótese sobre dente também é muito importante. Bom, gente, esse ponto de contato proximal adequado é quem vai proporcionar a estabilidade no arco e evitará o acúmulo alimentar entre os dentes. Gente, tenho certeza que já aconteceu com alguém de vocês ou com alguém da família de vocês. Por exemplo, comigo já aconteceu de uma época que eu usei uma contenção ortodôntica. Eu era adolescente, ainda nem sonhava em ser dentista. E eu fiquei com aquela contenção que o arco passava entre o meu primeiro e segundo molar. Enquanto eu não fui liberada para parar de usar essa contenção, cada vez que eu comia alguma coisa,
Um bacon especificamente. Saía, ia comer uma pizza, o bacon entrava, já inflamava e aquilo chegava a me dar uma dor de cabeça de tanta dor. Para vocês verem como realmente os pacientes sofrem quando a gente peca e a gente não realiza o ponto de contato ou não deixa um ponto de contato adequado para esse paciente. Uma das coisas que mais acontece é realmente o acúmulo de alimento entre os dentes. E aqui está um ponto muito importante, porque a pessoa, quando ela decide colocar o implante, gente, nós temos que pensar que a gente precisa reabilitar ele e pensar na estabilidade que esse tratamento que a gente está dando para o nosso paciente vai permitir a ele. Então, nós precisamos estabilizar os dentes dele. Ele já está colocando, substituindo um dente perdido. Então, por que eu vou deixar sem um ponto de contato? Não tem sentido, tá? Nós precisamos devolver, porque o contato entre os dentes é o que mantém os nossos dentes em posição. Então, tanto no sentido interproximal, quanto no sentido interoclusal. Então, o ponto de contato é extremamente importante quando estamos falando de prótese. Desse modo, gente, essa distância específica e correta entre os nossos dentes, posição em que eles se tocam suavemente, é capaz de proteger a papila interdental. Então é esse ponto que protege as nossas papilas, além de fazer tudo que nós já comentamos aqui. Então, gente, é um toque suave. O excesso, gente, de ponto de contato em prótese sobre implante também não é legal, porque pode fazer com que essa prótese solte. E muitas vezes, gente, vai acontecer com vocês, você tá lá um dia corrido, tá cansado, veio uma peça para você ajustar que tá dando muito ajuste e você deixa esse ponto de contato muito firme. O paciente tem que fazer força pro fio dental para passar. Se já aconteceu comigo, vai acontecer com vocês também, acreditem. O que acontece com a prótese quando vem na próxima sessão ou às vezes nem dá tempo desse paciente chegar a vir na próxima sessão? Essa peça vem frouxa, ela vem balançando. Para vocês terem uma ideia da importância de deixar um ponto de contato entre os dentes ideal. Então faz com que você tenha que atender seu paciente às vezes de emergência, porque outra coisa que causa, se ele tiver dentes vizinhos naturais, ele vai sentir dor como se ele estivesse usando um aparelho ortodôntico, como se ele estivesse pressionando e empurrando os dentes do lado. Então não pode, tá, gente? Não é assim que é para ser. Então testa lá. Qual que é a vantagem da prótese sobre implante, né? A gente pode tirar e colocar quantas vezes a gente precisar. E aí você tira, faz o polimento e devolve e testa de novo. Tira, faz fora da boca, devolve de novo. Então, gente, isso é fundamental. Faz parte de quem trabalha com próteses, tá? Em especial a nossa prótese sobre implantes. Bom, gente, o ponto de contato pode gerar problemas inflamatórios nas papilas, tanto pela falta de proteção, como a invasão de seu espaço, ou seja, se nós tivermos um ponto de contato excessivo ou excesso nas nossas próteses, sejam elas provisórias ou as próteses finais, também conhecidas como as definitivas, nós vamos ter problema de inflamação das nossas papilas ou uma inflamação gengival, cervical, depende de onde vai estar o excesso. E isso para os nossos implantes, pensando no longo prazo, não é legal. Então nós precisamos deixá-los realmente de uma forma adequada. Vamos falar um pouquinho sobre as papilas interdentais, que elas são um tesouro quando nós estamos falando em prótese sobre implante. Se você ainda não ouviu falar, está ingressando agora nessa área da prótese sobre implante, uma das coisas que nós tratamos com muito carinho são as papilas interdentais. Gente, elas são realmente o nosso tesouro. Perdeu, gente, é difícil a gente conseguir reconstituir. O que nós lutamos com a prótese sobre implante é para manter as papilas ou simularmos papilas. Eu vou mostrar para vocês como vocês vão fazer isso nessa aula, tá? Bom, pessoal, em condições normais, a nossa papila, tanto anterior quanto posterior, precisa ocupar totalmente o chamado espaço interproximal. O
que corresponde às nossas ameias dentárias, ou seja, aquele espaço limitado pela área de contato dos nossos dentes e a nossa crista óssea ou a nossa crista interdentária. Então eu tenho a crista, o nosso ponto de contato, e nesse meio nós temos as nossas papilas interdentais. Então, quando eu não as tenho, eu começo a ter problemas estéticos nas minhas próteses, certo? A forma da papila, gente, a forma da papila interdental, ela é determinada pelas relações de contato entre os nossos dentes, tanto pela largura da nossa superfície proximal e pelo contato da junção cemento-esmalte. Será que complicou um pouco? Não, gente, é muito tranquilo. Então seria o quê? A parte do nosso contato proximal, certo? Dependendo da largura desse nosso dente, olhando mesial ou distal, então a largura dessa superfície, e o contato da junção cemento-esmalte, que é o que, gente? A parte perto, né, onde termina a cervical lá pertinho da gengiva e começa a raiz do nosso dente. Então essa é a relação para a gente ter o contato e ter a região, a área que as nossas papilas ocupam, certo? Em condições ideais, gente, o contato interproximal, isso aqui é extremamente importante, e esse conceito aqui, gente, é fundamental na prótese para que a gente consiga manter ou, entre aspas, criar, porque criar é muito difícil, mas a gente consegue simular ou pelo menos trabalhar o tecido mole para conseguir características de papilas. Então, prestar bastante atenção nesse conceito, tá? O contato interproximal das coroas, isso falando na área estética agora, dos nossos incisivos centrais, devem estar a 1 milímetro da margem cervical. Olha, gente, estou falando do ponto de contato. Então, aqui na frente, onde faz o tec do fio dental, ele tem que estar a 1 milímetro da nossa margem cervical. Porque se ele não estiver, vocês vão ver o que acontece com as papilas interdentárias. Quando a distância, que é agora, quando a distância entre a crista óssea alveolar, 1 milímetro da nossa margem cervical, e o ponto de contato for maior do que 6 milímetros, haverá ausência da papila. O que isso quer dizer, gente? Que a hora que eu tô checando o meu ponto de contato, se onde está fazendo o tec do fio dental, eu medir de onde eu imagino que está a crista óssea, tiver uma distância maior que 6 milímetros, muito provavelmente nós não teremos papila nessa região, certo? A ausência da papila. O mesmo ocorrerá quando a distância interradicular, agora falando de posição de raízes, for maior ou igual a 4 milímetros. E aí já é uma posição dentária de corpo todo. Então aí às vezes ou a gente teria que tentar corrigir isso ortodonticamente para melhorar o aspecto da papila, porque senão a gente também não consegue resolver. E eu vou mostrar para vocês, gente, não sou eu, professora Franciele, quem está falando tudo isso. Aqui está a referência dos artigos em que, de onde foi tirada essas informações. Então, por que eu falei que isso daqui é um conceito extremamente importante para que vocês alcancem a execução da papila de uma forma bem prática? Quem falou isso daqui, gente, foi o Tarno. E olha de quando que é o artigo dele, de 1992. E isso continua sendo um conceito muito seguido e respeitado por quem trabalha com implantodontia, por quem trabalha com prótese sobre implantes até os dias de hoje, tá? Então vamos ver uma ausência de papila. Olha isso aqui, gente. Então o que é o nosso contato interproximal, que eu fico falando do tec-tec do fio dental, está aqui, ó, gente. Então essa é a região em que nós temos que medir, em que o nosso ponto de contato deve estar a menos de 6 milímetros da nossa crista óssea. A crista óssea provavelmente está nessa região,
um pouquinho mais abaixo que a gente ainda tem o tecido mole. Vamos colocar aí uns 2 milímetros de tecido mole. A nossa crista óssea deve estar aqui. Então, se eu medir daqui até aqui e tiver mais de 6 milímetros de distância, é quando normalmente nós não temos mais papila interdental e nós temos esse triângulo negro que chamamos de black space. Isso, gente, é muito antiestético em qualquer tipo de prótese, principalmente nas nossas próteses sobre implantes, porque a pessoa vai bater o olho e vai ver que ali tem alguma coisa esquisita. A mesma coisa aqui, ó, gente, entre o lateral e o canino, ó, um triângulo um pouco menor, porém, e a distância aqui também é menor. Olha lá que legal. Nessa imagem a gente consegue ver que quando a distância é maior da crista óssea, eu tenho menos papila. Aqui a gente já não tem uma sensação, mesmo que a gente meça e esteja na mesma linha, a gente não tem uma sensação de que aqui tem mais papila do que aqui? Exatamente isso, tá? Mas infelizmente nos dois casos o nosso ponto de contato está muito distante da nossa crista óssea e isso faz o quê? Com que a gente tenha certeza do que aquilo que o Tarno falou que é verdade. Um outro exemplo, gente, de ausência de papila é um caso como esse, que é a segunda característica da opção que ele falou no artigo dele, que fala que a ausência de papila também tem relação não só com a distância do ponto de contato interproximal e a crista óssea, mas também pela distância entre raízes. Essa paciente não tem nem ponto de contato interproximal e, além disso, tem uma distância entre raízes igual ou maior que 4 milímetros. E isso, gente, é muito difícil de resolver esteticamente falando, porque para que a gente consiga deixar a sensação de tecido mole aqui, gente, não se iludam, tá? Papila, tecido mole, gosta de osso. Se eu não tiver osso ali, não há o que vá fazer essa minha papila ficar ali. Principalmente quando eu preciso de muito tecido. Quando é pouquinho, às vezes a gente até consegue. Mas quando é muito, é difícil a gente trabalhar com enxerto de conjuntivo e isso ficar aqui. Normalmente ele regride, ele some de novo. A gente praticamente perde o enxerto. Então o que acontece? Se eu for resolver isso esteticamente falando, pensando em facetas, por exemplo, ou se eu tivesse esse caso com duas próteses sobre implantes, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria mudar o formato desse dente na região cervical, anatomicamente, e ele, em vez de ser um dente triangular, ficaria um dente bem retangular, os dois, para que a gente consiga fechar esse espaço. E posso falar, se for só facetas, por exemplo, que aqui ainda é dente natural, a gente não consegue fechar totalmente, porque senão a gente tem que fazer um sobrecontorno muito grande e fica ruim para o paciente higienizar, é uma área que vai acumular alimento, vai infiltrar. Se for sobre implante, nós conseguimos empurrar um pouco mais esse tecido, mas ele não vai descer, gente, porque o que vai mandar realmente é a posição da nossa crista óssea. O que a gente faz é conseguir transformar o formato desse dente, mudar, alterar e ter uma sensação de que existe uma papila, tá? Então é isso que normalmente acontece. Olha aqui, gente, para vocês terem uma imagem bem legal para vocês guardarem na mente de vocês, que aqui nós temos o que? Uma situação de saúde gengival, não tem problema periodontal. Teoricamente, pelo que a gente viu, então tem uma boa posição de raízes, porém dá uma olhadinha no black space que tem ali. Então isso quer dizer, gente, que olha onde está o ponto de contato, quase lá na incisão. Esse ponto de contato deveria estar aqui e provavelmente a gente teria uma resposta melhor desse tecido. Então 5 milímetros entre o ponto de contato e a crista óssea. Se for de 5 milímetros ou menos, eu tenho 100% de chance de conseguir ter uma papila ali. Conforme essa distância vai aumentando, ou seja, o meu ponto de contato vai ficando mais longe da minha crista óssea, eu começo a aumentar a possibilidade de não ter papila,
certo? Então 56% de chance de que não vai ter uma papila ali, ou pelo menos não uma papila inteira. E se essa distância aqui, gente, for ainda maior que 6, passando de 7, 8, aí mesmo que não vai ter mais papila nessa região. Então vocês conseguem ver como é importante a gente trabalhar, como é importante a gente ter esse tipo de conhecimento detalhado sobre tecido mole, sobre dente, para que a gente consiga trabalhar e alcançar a estética legal e adequada para o nosso paciente. E são detalhes, gente. E posso falar? Já participei de curso que tinha professor que não falava sobre isso. Que eu fui aprender muitos anos depois, até mesmo na minha especialização. Então, olha como é importante e válido. E é uma coisa tranquila da gente fazer. Não é uma coisa difícil. São só detalhes que a gente precisa estar prestando atenção e saber como administrar. E também, né, gente, ter esse conhecimento para falar com o paciente de vocês. Porque a explicação é sempre fundamental. E é como eu aprendi também. Tudo que você, gente, fala antes de executar, antes de passar para o seu paciente, é explicação. Se você deixar para justificar um espaço negro depois de pronto, é justificativa. E os pacientes não recebem bem. Então, por isso que é importante a gente saber todos esses detalhes para poder explicar. Olha, ficou com black space por causa disso. Ou vai ficar um black space nessa região por causa daqui. Certo? Vamos lá, pessoal. Olha aqui, ó, lá no artigo do Tarno, só para vocês terem uma ideia visual aí do negócio das papilas. Então, qual é a junção do cemento e esmalte que eu falei para vocês? Que às vezes só falando, né, gente, parece difícil, mas não é não, gente, ó, é bem tranquilo. É essa região aqui, ó, onde acaba a cervical do nosso esmalte e começa o cemento da nossa raiz. Então, essa é a junção cemento e esmalte, que a gente também, que nos auxilia a fazer o cálculo da distância da nossa papila, do nosso ponto de contato, certo? Nós temos a junção cemento e esmalte, que fica aqui pertinho da crista, ó, tá? E é essa daqui que a gente tem que saber posicionar e medir para trabalhar para que essa nossa papila fique ali, certo? Então, olha lá, gente. Quando eu tenho um ponto de contato na posição correta da medida para o meu espaço cemento e esmalte, eu tenho a minha papila. Então, eu tenho toda a cobertura daquele black space por tecido mole. Olha lá, gente, a classificação do Tarno. Então, ele classifica como papilas normais, papilas classe 1. O que é classe 1, gente? Olha lá o ponto de contato lá com a zina incisal, igualzinho aquela foto que eu mostrei para vocês. O ponto de contato está longe da nossa junção, longe da nossa crista óssea. O que começa a acontecer? Começa a ter uma perda de papila. E aí fica um espaço negro pequenininho, igualzinho daquela outra foto. Quando nós temos uma perda de papila em classe 2, é isso aqui, ó, gente. Está mais distante ainda, ó. Nosso ponto de contato começa a distanciar mais. E aí a nossa papila começa a não cobrir a região. E ela fica com a aparência de um black space muito maior. A classe 3, gente, eu nem preciso falar, né? Ainda mais aberta a região da nossa papila, o nosso black space. Então tudo vai dessa medida aqui, ó, gente. Dessa com essa e também dessa com essa, certo? Então tá tudo lá no artigo do Tarno. Se vocês tiverem interesse de ler, tá? Olha lá, gente, no caso, se a gente fosse comparar essa foto de uma paciente real com o artigo do Tarno, nós poderíamos classificar como uma perda de papila do tipo classe 2, ó. Porque a nossa papila tá parando aqui na junção cemento e esmalte, ó. E, na verdade, essa tá até sem ponto de contato, né? De referência. Então, não tem papila, não consegue. Aí a gente tem que lutar com esse buraco negro que fica aí, tá? Bom, gente, a ausência do contato proximal adequado gera impacção alimentar
no espaço interdental. E isso acontece mesmo. E aí fica uma região de acúmulo de alimento. Não é fácil para o paciente passar o fio dental onde tem espaço. Quando vocês fazem a limpeza nos pacientes de vocês devem perceber que você esfrega e às vezes o fio dental escorrega, ele escapa. Então, se pra gente às vezes passar o fio dental no paciente com diastema não é fácil, para o paciente mais difícil ainda. Então, além de gerar a impacção alimentar, é difícil às vezes de remover, mesmo tendo um espaço, né? Difícil para os pacientes, certo? Gente, falando agora especificamente, você sabia que a distância entre os implantes influencia a remodelação da crista óssea? Então, gente, mesmo que não são vocês que vão instalar esses implantes, vocês vão pegar o paciente já com o implante instalado, um implante muito pertinho do outro. Gente, não vai ter acabamento essa peça, não vai ter acabamento de tecido mole, porque se nós não respeitarmos a distância, eu digo nós porque eu também sou implantodontista, assim como protesista, então se nós não respeitarmos a distância do implante com o dente e de implante com implante, nós não conseguimos manter crista óssea e consequentemente nós não vamos manter o nosso tecido mole. Então, gente, precisa respeitar pelo menos 1,5 milímetro do implante com a raiz do seu dente vizinho. Entre implantes, o ideal é que seja 3 milímetros pelo menos. E aí sim você vai ter o quê? A conformação de tecido mole, a sobra de tecido mole nessa região. Então, mais um fator que você está aprendendo que vai interferir na estética do seu caso. Principalmente, gente, em área estética, que nós precisamos também nos preocupar. Quando nós estamos trabalhando na região posterior, gente, nós vamos trabalhar com excelência da mesma forma. Mas nós sabemos que é mais difícil, às vezes, ter bastante tecido mole em regiões posteriores com perda de dentes há muito tempo e que a gente encontra rebordos mais retos. Ou a gente não tem gengiva queratinizada, tem muita gengiva mucosa, né? Isso daí atrapalha e também dificulta a gente a trabalhar com o tecido mole ali, tá? Mas isso aqui, gente, quando a gente tem ou um implante muito colado no nosso dente, vai ter uma remodelação da crista óssea e vai ter uma perda de papila, ou seja, vamos ter um black space. Se nós tivermos um implante muito colado no outro, vai acontecer, gente, perda de crista óssea, perda de papila interdental e black space. E a nossa estética vai por água abaixo, certo? Não é isso que nós queremos. Então, se você tiver um amigo cirurgião, se você não gosta de fazer parte da cirurgia, faça parceria com algum amigo que goste da cirurgia, que não goste da prótese, para vocês trocarem os casos. E aí vocês planejem juntos. O ideal, gente, é sempre planejar quem faz o implante com quem faz a prótese. Porque quem faz o implante vai ter as dificuldades cirúrgicas ali da hora, de posição, de osso, de enxerto, enfim. E nós vamos ter os problemas, as nossas limitações quando nós estivermos planejando a posição das nossas coroas protéticas, certo? Então é sempre bom estar alinhado com quem for mandar os implantes posicionados para vocês. Aí assim, vocês vão ver como é muito tranquilo trabalhar com a parte da prótese sobre implante, porque tudo que é planejado é mais fácil, certo? Vamos lá, gente. Olha essa situação, ó. Eu peguei lá da internet essa foto. Olha a distância entre esses dois implantes. Não existe, né, gente? Tá grudado um no outro, grudado. Então não tem como existir uma crista óssea aqui. Olha como que fica, gente, avermelhado. Nem vou comentar sobre o tipo de conexão, assunto para outras aulas, tá? Mas esse tipo de conexão também não favorece em nada esse tipo de situação. Seria melhor, Fran, se fossem dois colimorfos, seria tão ruim quanto, tá? Mas, enfim, vermelhidão, sangramento, mau cheiro, tudo isso vai acontecer se você estiver nessa situação. Fran, vocês podem me perguntar, o que você faria se aparecesse um caso desse no seu consultório? E eu falo,
E eu falo muito claramente para vocês, o que tiver melhor posicionado, a gente deixa, o outro tem que refazer. Se é que tem espaço, né, gente? Aqui parece que tem espaço, mas não dá para ter certeza para reposicionar esse implante, deixar a distância saudável. Se não tiver jeito, nós removemos e fazemos o caso novamente. E, infelizmente, gente, vocês vão ver que isso vai começar a acontecer com muito mais frequência, porque tem muitos casos mal planejados e mal executados. Então, aqui você tem que ter confiança e é para isso que eu tô aqui, para te mostrar que essa situação, se não der para salvar nenhum dos dois implantes, optar por deixar algum deles e refazer o planejamento, tem que tirar os dois. Ou tira um deles, ou tira os dois e refaz os dois. Se tiver espaço, vamos fazer 2 implantes para 2 dentes. Se não tiver espaço, nós vamos fazer um implante para 2 dentes e um ficará suspenso. É assim que tem que ser, gente. Infelizmente, não tem muito o que fazer quando nós temos limitação de espaço. Utilizar um dos 2 implantes com corpo e plataforma reduzida, isso pode ser feito, para que você às vezes consiga utilizar 2 implantes, mas isso daí tudo vai no planejamento realmente cirúrgico protético. Aqui, nessa situação, sem papila, com inflamação, sem tecido mole, o caos na terra, tá? Não é isso que nós queremos não, certo? Mas eu quero que você bata o olho e consiga resolver. E com tudo isso, gente, só esse pedacinho de aula que eu dei de explicação, você já pode falar. Está assim porque não deixaram espaço entre os implantes, não deixaram espaço correto na sua gengiva, não tem tecido mole, posicionamento de implante muito vestibularizado, olha lá, ó, olha como que tá para fora ali da gengiva e do osso, então com certeza tá vestibularizado. Então não tem o que fazer, certo? Tem que refazer mesmo. Olha, gente, esse perfil de emergência maravilhoso que nós temos aqui e eu tive o prazer de executar esse caso que mais pra frente com certeza vocês vão ter oportunidade. Esse caso, gente, eu gosto muito dele. Ele foi um dos primeiros casos que eu fiz utilizando o planejamento reverso certinho, porque quando a gente trabalha em clínicas, né, gente, eu sei, porque eu também já passei por isso. Você que está passando por isso, calma. É uma fase complicada quando a gente trabalha para os outros, mas eu tive vou dizer assim, fui abençoada por ter tido a oportunidade de trabalhar com esse caso, né, e eu estava bem no começo, assim, de atuar na parte clínica, tinha acabado a especialização fazia pouco tempo, mas estava começando a parte do digital, estava começando o CAD/CAM, escaneamento de modelo, ainda não estava tão em alta os scanners intraorais como está hoje, mas nós conseguimos concluir esse caso e com certeza eu vou mostrá-lo completo em alguma aula. Não é hoje, mas esse aqui é um dos perfis de emergência que eu mais gosto, porque nós conseguimos trabalhar durante um bom tempo, né, era paciente de curso até, então os casos levavam mais tempo para serem concluídos. E nós conseguimos um perfil de emergência maravilhoso e é isso que eu quero que vocês consigam fazer também, tá, gente? É nesse nível de trabalho que eu espero que vocês cheguem e que eu vou lutar, vou batalhar para vocês também chegarem. Gente, com essa imagem, eu quero mostrar para vocês algumas formas, métodos mesmo, para obtenção de perfil de emergência, que é muito legal. Isso aqui, gente, faz toda a diferença lá na frente na sua prótese final. Então, olha que legal a inter-relação que nós estamos fazendo entre papila interdental, perfil de emergência, que é aquela imagem que eu acabei de mostrar para vocês, e próteses provisórias. Tudo está muito relacionado e caminham junto hoje em dia. Então vamos lá, gente. Quais são os métodos, tá? Para a gente ter um perfil de emergência, para a gente ter papila, né? Conseguir papila, manter papila ou criar papila. Nós temos a provisionalização imediata pós-exodôntica, uma das principais técnicas e melhores técnicas atualmente para que a gente mantenha perfil de emergência e papilas. O cicatrizador personalizado, que é uma ótima opção para vários casos.
E também nós temos uma possibilidade muito bacana que eu aprendi também nessa clínica que eu trabalhei. E nossa, para mim foi assim uma honra, porque eu observava um dos meus chefes, eu acabava auxiliando ele, e eu posso falar para vocês, gente, quando nós observamos uma pessoa fazer, para depois a gente fazer, nós aprendemos muito. As pessoas não acreditam, mas eu particularmente tenho um método de aprendizado meu, que funciona muito bem para mim, que é o que? Realmente, primeiro eu analiso, eu vejo, eu assisto, tiro todas as minhas dúvidas e depois eu vou executar. É muito mais fácil do que você imaginar e ir lá tentar fazer. Certo? Isso aqui é muito bacana. E essa técnica, eu falei assim, gente, tipo, como eu nunca vi isso antes, como que eu nunca fiz isso antes, nunca pensei nisso antes. E hoje em dia é uma técnica que você consegue executar muito tranquilamente no seu consultório. E o resultado fica muito bom, gente. Vamos lá. Vamos ver a nossa primeira técnica, que é a técnica da provisionalização imediata pós-exodôntica, certo? Bom, gente, então nós temos essa paciente aqui que infelizmente sofreu um trauma e fraturou a raiz do elemento 21. Temos aqui uma imagem panorâmica que não dá para ver assim tão nitidamente, mas é a panorâmica da tomografia, tá? E depois nós temos lá a tomografia, gente. Olha a fratura radicular que teve esse elemento. Esse caso, gente, é um dos casos que eu pude acompanhar, não foi de execução minha, mas eu acompanhei de perto e eu aprendi muito e espero que vocês aprendam muito. Quem executou toda a parte cirúrgica, diagnóstico e planejamento foi um dos meus ex-chefes, que ele é maravilhoso. E ele trabalha tanto com a parte de implante como a parte da prótese. E hoje ele atua muito em cirurgia guiada, é o Dr. Edilson José Ferreira. E eu aproveito até para deixar aí, não sei se ele vai ver, o meu muito obrigado. Esse caso é lá da Imparodontologia, onde foi a minha escola de vida profissional. E eu sou muito grata a isso. Então, essa paciente chegou assim, tinha uma esplintagem, gente, nessa paciente, porque ela se acidentou num final de semana, foi no pronto-socorro da UEL, aqui de Londrina, que é um pronto-socorro odontológico, fizeram uma esplintagem, deu tempo dela ir lá. Depois, no outro dia, fez a tomografia, mas infelizmente não dava para salvar. Qual foi o planejamento? Exodontia minimamente invasiva, preservando as papilas, preservando sem destruir, preservando o tecido mole, tá? Usando essa técnica de fazer o provisório imediato logo após a instalação desse implante. Claro que para isso a gente precisa aqui de carga, né, gente? Por isso que se chama imediato, carga imediata, porque ele tem o travamento suficiente dentro desse alvéolo para que a gente consiga colocar uma coroa em cima dele, tá? Nós vamos ter conteúdo sobre isso também. Então vamos lá, gente. Instalação do implante, o implante bem posicionado. Depois a opção foi, gente, utilizar a própria coroa do dente dessa paciente como uma prótese provisória. E se eu puder falar para vocês, essa é a melhor opção que tem, tá? Quando o paciente tem a coroa do dente natural, por que não utilizar? Aqui tem tudo que a gente precisa. Aqui tem o nosso ponto de contato interproximal que vai ficar perfeito junto com o dente vizinho dela. Temos a linha cemento esmalte, que vai ficar super bem posicionada. E aqui já tem todo o perfil de emergência do dente natural. Para que a gente faça o que, gente? Sempre é importante em carga imediata vedar esse alvéolo, tem que ficar tudo fechadinho. Então, nós já temos isso naturalmente com a própria coroa da paciente. Esse é o melhor provisório que tem, sem dúvida alguma, certo? Vamos lá, gente. Foi instalado um componente, isso aqui é um intermediário protético próprio para uma peça cimentada. Então eu falo para vocês, já foi planejado fazer uma prótese cimentada baseado lá na tomografia dessa paciente. Então o implante foi posicionado para receber exatamente essa peça aqui.
Em cima dessa peça, né, gente, quero mostrar para vocês o posicionamento desse implante, ó, que ficou excelente. Todo o resto que sobrou do alvéolo e o perfil de emergência dessa paciente. E depois o provisório, ou seja, a própria coroa da paciente já capturada em cima daquele componente protético, certo? Nós chamamos de captura quando a gente faz imediato, tá? Olha lá, gente, que maravilhoso, ó. Isso daqui é logo após, tá? O paciente sai assim, com o dente dela. O único detalhe que eu falo pra vocês, já adiantando alguma coisinha quando a gente for falar de carga imediata, é que esse provisório, esse dente não pode ter toque, tá? Em nenhum outro dente, nem lateralidade, protrusão, nada. Ele tem que ficar um pouquinho mais curto, levemente, tá joia? Até a osteointegração final desse dente. Dá uma olhadinha na vista palatina. Olha, gente, tem acabamento melhor do que esse? Não tem. É o natural. É isso que a gente busca. Vamos imaginar que essa paciente não estivesse com a coroa do dente dela. Sei lá, avulsionou, correu lá na... Tem que fazer um provisório para ela que vede todo aquele alvéolo, porque é isso que vai manter o perfil de emergência do paciente, que vai manter a papila interdentária na posição correta. Por isso que nesse tipo de cirurgia precisa preservar ao máximo esse tecido mole, tá? Não pode sair extraindo raiz de qualquer jeito, tá? Então, por isso que a gente fala que é minimamente invasivo. Então, vamos lá. Certo? Outro método de obtenção de perfil de emergência ou de papilas é o cicatrizador personalizado, gente. O que é isso? Gente, nos casos em que nós não conseguimos fazer uma carga imediata, ou seja, colocar esse dente aí em função, né, vamos dizer assim, nós temos alguns cicatrizadores que algumas empresas disponibilizam, que se chama cicatrizador personalizável. São cicatrizadores que nós colocamos ele na posição e aí sim vamos parafusar. Ele não é aquele cicatrizador que entra girando ao mesmo tempo, ele roda inteiro e assenta. Não dá para ser esse porque fica fora de posição. Então tem que ser um cicatrizador próprio. Então o que você vai fazer? No caso de ter acontecido uma extração e aí você não tiver um provisório na hora ou não quiser, o paciente não quiser pagar, tem vários motivos pelos quais podem levar você não fazer nada ali. Não faça isso, gente. Compre, obviamente, você vai repassar esse custo para o seu paciente, mas não sai tão caro quanto às vezes tem o custo de laboratório, de você mandar fazer um provisório para esse paciente e tudo mais. Então você trabalha ali na hora da cirurgia vedando o alvéolo com esse cicatrizador que você consegue asperizar, você consegue preparar, você consegue colocar resina nele até que ele vede o alvéolo e ele mantenha aquele perfil de emergência. E se for, Fran, você pode me perguntar, Fran, mas e se for um alvéolo reto? Um caso que não é pós-exodôntico, não tive extração. Eu vou colocar o meu implante na região que seria de um molar e eu tô com o meu extremo livre, minha gengiva está reta. Eu consigo usar e fazer um cicatrizador personalizado? Claro, gente! Você pode determinar o perfil de emergência daquele dente no seu cicatrizador. Porque às vezes você não vai colocar ele em função, não vai dar carga, mas ele fica baixinho. E aí ele mantém, e ele já começa a desenhar uma arquitetura gengival. E depois, quando vem a sua prótese final, ela vem muito legal também. Mas para isso, gente, precisamos de um pequeno conhecimento que se chama anatomia dentária. A anatomia da região cervical dos nossos dentes, e quando a gente está lá na graduação, lá no primeiro, segundo ano da faculdade, a gente não dá muita atenção. Mas se precisar, a gente vai ter que voltar a estudar. Porque isso aqui se chama perfil de emergência. Cada dente tem o seu. O canino não é igual ao lateral. O lateral superior não é igual ao lateral inferior. E vocês sabem melhor do que eu isso. Então, nós precisamos saber como é essa anatomia para que a gente
desenhe nesse cicatrizador e coloque e mantenha ou comece um desenho de um perfil de emergência do zero. É possível e é muito bacana, tá? Ah, gente, olha aqui, ó, outra empresa, tá? Aqui são empresas diferentes, ó, tá? Peças diferentes, empresas diferentes. Então, tem opções modernas na maior parte dos sistemas, tá, gente? Porque o pessoal começa a ver que é bom e começa realmente a produzir. E que bom, né, gente, ter diversidade. Aqui é um outro modelinho, ó, de cicatrizador personalizado. Ele quase desenhou um dente todo. Mas quando nós estamos usando apenas o cicatrizador personalizado, ele pode parar até aqui assim, ó, tá? Às vezes você realmente não precisa chegar a fazer a parte coronária. Mas tudo isso tem que ser combinado com o seu paciente, tá? Que daí ele economiza de repente um provisório e aí investe numa cerâmica, que é a nossa prótese final. Tranquilo? Vamos pro terceiro método, gente. É aquele que eu falei que mora dentro do meu coração, que eu quero muito ensinar vocês, porque para mim abriu a minha mente o dia que eu vi o Dr. Edilson executar esse procedimento. De verdade, gente, eu nunca tinha pensado nisso, que é um preparo gengival pré-cirúrgico. Olha esse caso, gente. O paciente tinha uma prótese fixa provisória de 13 a 23 e ele não tinha nada de 12 a 22. Então era uma peça suspensa aqui. Removendo o provisório, era dente natural, gente. Não tinha núcleo, não tinha pino nesses caninos. Só que olha o espaço interoclusal que a gente tinha. Pequeno. E dá uma olhada nesse rebordo. Reto. Isso é muito ruim, gente. É difícil às vezes de você trabalhar. Mas com essa técnica é tranquilo, é simples, sabe? É prático. Eu posso te falar que é prático. Então, o que nós fizemos aqui, gente? Na verdade, sob orientação do Dr. Edilson, nós fizemos o molde desse paciente, pedimos o enceramento diagnóstico, que no planejamento é fundamental. Baseado no enceramento diagnóstico, nós pedimos uma peça provisória pronta. Depois do paciente aprovar o planejamento, nós estávamos em mãos com uma provisória, certo? Do mesmo jeito da antiga dele, só que com outra anatomia, com outro desenho. E aí a proposta do doutor foi fazer uma escariação gengival, ó. Foi feito com anestesia, né, gente? Tudo certinho. Não vamos tentar fazer isso sem anestesia, pelo amor de Deus. Tá? Então, anestesia broca esférica larga e nova. Não vamos usar broca velha, porque isso faz mal pro tecido, esquenta, não corta, é muito ruim. Então, você vai pegar na posição que você colocar o provisório, que você vê onde vão sair as cervicais e onde vão ficar as suas ameias. Você tem que fazer e remover um pouco dessa gengiva. Quanto, Fran? Gente, depende do nível do seu planejamento. Então, por exemplo, se o meu planejamento, a minha cervical tá aqui e essa tá aqui, ó, quase na mesma altura, lá na hora da cirurgia eu também preciso fazer isso. Fran, mas e se eu fizer e ainda não der certo, ou eu sei lá, cheguei lá no osso, tanto que eu tenho que fazer? Aí, às vezes, a sua cirurgia tem que ser um pouco maior e deixar para remover esse osso quando for fazer esse implante, para posicionar ele legal, tá? Mas vamos manter aqui o raciocínio no que foi feito, certo? Então, você vai simplesmente tirar um pouco de gengiva em cada região e vai colocar o seu provisório. Vocês estão vendo que na hora que a gente posicionou o provisório, tá tudo isquêmica essa gengiva, tá branca? Por quê, gente? Porque aqui pelo lado de dentro nós acrescentamos resina para que fique um perfil convexo e não côncavo. Convexo, para apertar realmente essa gengiva aí. Fran, mas eu coloquei um pouco, não esquemiou minha gengiva. Então é sinal de que você tem que colocar mais, tá? Coloca mais até que esquemie. Isso daqui vai estancar o sangramento, vai estabilizar o tecido
e vai começar a formar uma papila que não existia ali anteriormente, que era um rebordo reto. Fran, a cada quanto tempo eu tenho que reembasar? Porque, gente, não adianta vocês fazerem isso e depois nunca mais ver o paciente, ou demorar um século para esse paciente voltar. Não, a cada 20 dias esse paciente volta e você reavalia. Se você vê que a gengiva está cedendo, está ficando sem apoio e ainda a cervical não chegou na altura que você quer, na altura do teu planejamento, você precisa continuar acrescentando um pouquinho de resina por vez e pressionar e colocar esse provisório ali na posição. Fran, quantas vezes eu tenho que fazer isso? Até você perceber que chegou no seu nível cérvico-gengival, seu perfil de emergência que você queria. A cada quanto tempo? A cada 20 dias, tá? Quando eu paro, quando a gengiva não responde mais. Se a gengiva não estiver cedendo mais, não estiver respondendo mais, daí ali é a hora de parar, ou senão você tem que fazer uma segunda intervenção cirúrgica, tá? Então é assim que nós fazemos. Isso se chama condicionamento gengival e nós fazemos muito esse procedimento quando estamos trabalhando com prótese sobre implante. Esse tratamento chamado condicionamento gengival, tá? Essas sessões. Feito isso, gente, estabilizou, gengiva não responde mais, nós conseguimos esse resultado fantástico e que você consegue fazer a mesma coisa aí no teu consultório. Você tem condições, gente, você viu que simples? Olha só, simples e prático, ó. Molde, enceramento diagnóstico, prova no paciente para ele aprovar e faz uma escariação com uma proxférica e uma peça reta. Você tem tudo isso daí, você tem condições de fazer tudo isso daí no seu consultório. E aí você faz as sessões de reembasamento e aí você sabe onde os implantes deverão ser posicionados para orientar o seu cirurgião. Essa é a parte do planejamento. E quem trabalha com a prótese é quem planeja, gente. Então vocês precisam entender isso aqui. E olha que fantástico, certo? Arco côncavo gengival que não existia, olha lá que saudável que está essa gengiva. Quando vocês começarem a acrescentar resina e esse pequeno alvéolo, né, vamos chamar de alvéolo, estiver meio vermelhinho assim, é porque já é hora de começar a parar de acrescentar. Porque daí a gengiva, é sinal de que a gengiva não está respondendo mais. Então quando tiver assim, ó, uma marquinha e ela totalmente rosa e saudável, é que tá legal. Certo? Depois disso o paciente foi para os implantes, depois dos implantes para a prótese final e nós finalizamos esse caso com essa estética, com essa arquitetura gengival que não existia lá no começo, certo? E esse aqui é o sorriso do nosso paciente. E aí eu falo para vocês, gente, é possível ou não é? Gente, é prático, vocês conseguem. Eu já fiz isso daqui depois de ter trabalhado lá, já fiz no meu consultório, gente, dá uma sensação de dente natural fantástico, certo? Então, gente, espero que vocês tenham aprendido bastante nessa aula de hoje. Tiverem dúvidas, manda lá nas nossas redes sociais e a gente vai se comunicando. E eu gostaria de agradecer a você que passou o seu tempo, investiu o seu tempo em conhecimento, porque o conhecimento, gente, é aquilo que eu sempre falo. Se você não ouviu, ainda vai ouvir muitas vezes, vai enjoar de ouvir. O conhecimento você leva para qualquer lugar. Hoje, pode ser que você esteja numa clínica que você não gosta de trabalhar, que não é a filosofia de trabalho que você gostaria de ter. E acredite, eu já passei por isso, eu já superei isso. Mas aproveita, gente. Aproveita porque quando nós estamos nessas clínicas maiores, nós temos contato com uma casuística muito grande. E é difícil a gente ter muito volume no consultório. Então, aproveita esse tempo, estuda, pratica, tem oportunidade de fazer essas coisas de nível de excelência, mesmo que você não está num lugar assim, entendeu? Aproveita mesmo, gente, o conhecimento que você leva com você. Você pratica ali enquanto você está ali, mas na hora que você sair, você leva com você. E é isso que eu espero, gente.
Muito obrigada por terem passado esse tempinho aqui comigo hoje e nós nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!